Olá, galera. Nesse segundo encontro da Régua, eu venho falar um pouco sobre os felinos, mas antes vou me apresentar. Meu nome é Ian Rodrigues, sou graduando do Centro Universitário São José, faço parte do Laboratório de Vertebrados LabVerte e também sou membro do Gatos Mato Brasil, do Thai Cat Conservation e da Aliança em Pró à Conservação da Onça Parda. Venho falar da pesquisa com dois felinos, no caso, em foco dois felinos, Leopardos pardalis, que é a jaguatirica, e o outro é a onça parda, né, o puma com colo. Dentro do contexto da onça parda, né, falando um pouco sobre ela, é um felino de grande porte, né, da família felina, assim como a jaguatirica, né, o Leopardos pardalis. Ela tem a distribuição por toda a América do Sul, chegando na América Central, e varia muito o porte deles, né? Ou até mesmo o jeito, se é solitário, se é gregário, varia da localidade e disponibilidade de recursos e tudo mais. No caso do porte, se ela tiver com a onça pintada dentro ali, né, do ecossistema, né, do bioma que é onde ela está, geralmente ela vai preferir presas menores. Isso vai dar um menor desenvolvimento corporal para sua prole, ou em número, ou no caso de tamanho mesmo, né, dos indivíduos. Já no caso do leopardo pardalis, também é distribuído por todos os biomas brasileiros, toda a América do Sul. Alguns lugares já não ocorre mais, agora eu não me recordo bem, mas o leopardo pardalis, a jaguatirica, é um mesopredador que tem uma pressão negativa com relação aos gatos menores, né, de menor porte. Então, assim, se a densidade de jaguatirica for grande, ou relativamente grande, ou proporcional aos felinos de menor porte, ele vai gerar uma pressão negativa, sendo geralmente tendo separação espacial, ou relação ao horário de atividade desses felinos tendem a ser bem separados, porque os felinos de menor porte evita de ter um encontro com a jaguatirica e virar uma possível presa. E, é basicamente isso em relação à jaguatirica, né? Agora falando um pouco dos dois, do status dos dois, geralmente os felinos eles têm o nível de ameaça, né, com relação à fragmentação, à caça direta a essa espécie, ou de forma indireta, no caso, a caça nas suas presas, né, fazendo que falte alimento ali. E as queimadas em si, né, que devasta não só os felinos, mas todos os outros mamíferos e plantas. É, Também vale ressaltar que a introdução, né, de fauna exótica, no caso de fauna doméstica, como gatos e cães, podem trazer diversos tipos de doença, como já aconteceu, ou seja, pelo cachorro virar presa de um predador de topo, ou seja, pelo simplesmente o conflito ali de gato doméstico com outros felinos, ou até mesmo virando presa da jaguatirica, no caso, que é o que mais preda os gatos de menor porte. E aí essas doenças podem devastar toda uma população, e se for pequena, né, já era. E aí, falando um pouco sobre o objetivo desse trabalho, o objetivo foi delimitar padrões de atividade ali sobre puma com colo e leopardos pardalis, ver as suas áreas de vida e uso, né, a sobreposição de área de vida e a distribuição dessas espécies aí em altitude, né. O método que foi utilizado para saber se é um indivíduo ou não, no caso da jaguatirica, né, Leopardos pardalis, a gente utilizou das manchas ali do lado, né, no dorso do animal ou nas patas, para ter diversos parâmetros, pois as pintas dos gatos pintados, né, ou dos gatos em geral, não se repete de jeito algum. Então cada indivíduo tem seu padrão de pelagem sem ser igual ao outro. Isso daí seria a impressão felina, né? No caso do puma com colo, isso se torna um pouco mais difícil, porque o puma com colo ele tem apenas em cima da cabeça, do lado do focinho ou na cauda. Mas geralmente alguns pumas, por serem muito territoriais, acabam ficando com marcas no corpo, seja no olho, como é o caso do Scar, que está na imagem, na imagem seguinte no caso. E
ou qualquer outro tipo de marca, seja no ombro, e também as manchas do lado do rosto deles, varia o tamanho, o jeito, né? E por aí vai. Além disso, a grande chave de identificação dos pumas é a espessura corporal, assim como nós humanos. Tem pessoas que são magras, tem pessoas que são mais gordinhas, tem pessoas que têm uma gordura localizada em tal canto, e por aí vai. É, ainda falando sobre a questão do puma, vocês vão ver aí na imagem 1 a comparação, né, do tufo do rabo desses animais, até mesmo da questão da coloração, né? Um deles você vê que é um marrom mais claro na parte de cima, sendo quase branco ou bege na parte de baixo, com uma cauda assim meio tortinha assim, né, que a gente chama ele de cauda curva, né? Uma característica, né, mas na verdade o nome dele é Ayangá. E no meio a gente tem aí a cauda padrão, né, todo marrom, bem forte, com um tufinho, como fosse um microfonezinho na ponta, que é do Scar. E no outro lado a gente tem aí essa variação também de cor, com um tufinho na ponta, com a parte de cima marrom e a parte de baixo mais branca, que é do Severino de Aracaju, né, que é uma homenagem aí ao filme O Alto da Compadecida. Aí tem a comparação do rosto, né, do formato do rosto de cada um, e até mesmo da gordura, né, do corpo dele, né? Eles, todos esses três, essa comparação da figura um, estão fazendo a mesma passada para comparação no mesmo local com a mesma câmera. Já no caso da figura 2 a gente tem a comparação, né, do Leopardos Pardalis, né, dos indivíduos de Leopardos Pardalis. Aí você vê que o padrão é bem diferente de um do outro, apesar de uma das imagens estar mais escura, mas dá ainda assim para ver a diferença. E ainda falando da diferenciação desses indivíduos, a gente conseguimos identificar no ano de 2017 11 indivíduos de puma e 7 indivíduos de leopardos pardalis, né? No caso da jaguatirica. E aí vamos falar um pouco sobre a atividade padrão deles. Na figura que está em amarelo, a gente tem a atividade padrão do puma com cola e essas preferências. A gente pode ver que não existe uma preferência, o que varia é a quantidade de indivíduos ativos, né? Mas eles se mantêm ativos aí durante a maior parte do dia, né? E aí, mas se você reparar, geralmente nos horários crepusculares são onde tem a maior quantidade de indivíduos, ou realmente das 10 à meia-noite ali, que a gente também tem uma quantidade boa de indivíduos circulando dentro do fragmento lá em relação às altitudes, também é bem distribuído. No total foram 90 registros aí nessa primeira parcela, né? Aí já no caso o que está em laranja, a gente tem atividade aí de leopardos pardalis. E aí a gente vê que durante o dia ele quase não aparece, em muitos horários na verdade, né? Talvez seja por conta da densidade dos indivíduos até então. O horário de preferência geralmente é das 6 até chegando às meia-noite aí, e das meia-noite até as 3, 4 da manhã se mantém a quantidade de indivíduos ali entre 2 e 3 ativos durante esse período, né? E durante o dia a gente só tem um ou dois, e é bem esporádico de ter um ou dois registros com relação a esses horários em si. Agora falando sobre a área de vida, né? Você pode ver aí na primeira figura da área de vida das jaguatiricas, a gente tem ela distribuída por essas altitudes, né? De 200 a 1200, com o seu maior índice de uso, né, dessa área, com a seta vermelha que seria no B600, né, 600 metros de altitude, e o outro é C600, que também é em 600 metros de altitude. E aí você vê que ela tem uma preferência de uso de vida nesse local, né? Já no caso, e aí já no caso dos pumas a gente vê que ele tem uma área bem mais vasta, mas também indo de 200 aí a 1400 metros de altitude dentro do fragmento, dentro da área, né? E a gente tem diversos locais aí com as setas. A vermelha é onde é o maior índice, que é A400, e geralmente nesse local é à noite. E já no outro canto, a gente tem aí três setas, né, em A600, C800 e B1200, que são as áreas que elas também usam bastante
e basicamente com a mesma frequência ali, e geralmente eles passam de dia ou à noite nessas partes mais altas, né? Então, no final aqui eu vou deixar o meu e-mail para contato e agradeço a oportunidade, a audiência e todas as pessoas que fizeram essa pesquisa ser possível.